Pessoal, tudo bem? Olha eu de novo aqui. Olha nós de novo aqui. Galerinha, na verdade, eu teria que falar hoje da Educação 4.0, aliás, essa semana, conforme prometido, uma aula sobre o ensino EAD. Porém, um assunto que me chamou muita atenção. Eu quero ver se você consegue, e eu creio que você consegue, acompanhar meu raciocínio. Seguinte, eu vi um post, até eu marquei o professor, é o professor Renato Januzzi, da Escola de Negócios Inova. E assim, essa escola é uma escola que eu vejo, não é puxando saco, mas tudo aquilo que é bom nós temos que falar. É uma escola que busca inovação na pesquisa e no estudo sobre negócios. O que seria negócio? A parte de administração, contabilidade, direitos administrativos, tudo. Tudo quanto é tema e assunto relacionado ao mundo dos negócios, ao mundo da administração. E eu creio que esta coluna hoje, ela eu vou colocar assim, não extraordinária, mas ela é necessária. Claro, o mercado EAD agora, com a nova, deixa eu pôr para cá, o babador da minha filha, com a nova resolução que diz, Fran Tosta, por favor, compartilha esta coluna, porque o teu compartilhamento fará com que mais pessoas entenderão, aquilo que é tratado aqui, tá ok? Então, olha só, a nova BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, eu estou me debruçando nela assim, de uma forma pessoal também, porque tecnologia é um assunto que me fascina pra caramba, e assim, no século XXI, engraçado que eu falei isso em agosto, dia 18 de agosto na pós-graduação que eu dou aula, sobre esta nova tendência do EAD, inclusive para a turma de gestão EAD, o histórico e comunicação EAD. E eu falei na escola, a qual eu trabalho, sobre isso, até fui rechaçado, fui tirado de sarro, não sei o quê. Mas assim, como eu sempre falo, o senhor tempo é o dono da razão em tudo. E, galerinha, eu comecei a ver o negócio do MEC, o comercial do MEC sobre isso. E os professores estão assustados. Aí eu fiz a primeira aula, só procurar aí, aula Educação 4.0, aula 1, quem tem medo do EAD. E assim, primeiro foi um contexto, um panorama geral sobre o EAD. Eu teria que fazer hoje a aula 2, quer dizer, ontem, mas eu tive alguns contratempos, hoje fiz a coluna então. Eu tinha que fazer também então literatura, mas assim, eu hoje na verdade não estou muito inspirado, estou com uma baita de uma preguiça na parte de análise, porque é uma aula mais densa. Não que esse assunto não seja denso, mas me chamou muita atenção então, e na verdade a preguiça que eu falo é a preguiça em fazer o vídeo na aula. Mas não é a preguiça de ler e apresentar um bom conteúdo para vocês. Ok? Então, na verdade, agora seria, se fosse falar a verdade mesmo, eu falaria da coluna então, literatura. E a Educação 4.0 amanhã. Mas o que acontece, pessoal? Esse assunto eu não posso deixar de falar relacionado à educação. E é um comentário de um post, como eu disse, do meu parceiro aqui no Facebook, o professor Renato Januzzi, sobre um post que ele colocou, inclusive está no perfil dele, marquei ele, várias outras pessoas, que eu creio que concordará comigo. E eu quero achar esse post, porque, pessoal, o que me chama a atenção, eu vejo que eu falei, acho que há uns 4 meses atrás sobre isso, e teve gente, eu acho engraçado, que teve gente que falou assim, Leônidas, você tá louco? Para. O que precisa é de diploma. Tanto que olha aí, eu coloquei o título, vale mesmo a pena ter um diploma?
E isso me chamou a atenção. O que o professor Renato Januzzi colocou. Eu quero procurar, para achar para vocês, aqui, um post que ele fez às 9 horas, ou seja, agora é 7h30, por volta das 10h30 da manhã. Olha só que interessante. É uma reportagem da Bloomberg. Bloomberg, para você saber, é um canal no mundo dos negócios respeitadíssimo. Todas as áreas relacionadas ao negócio, quando eu falo negócio de uma forma geral, se você quer uma opinião séria, uma análise séria, claro, está em inglês, terá que fazer um esforço, mas tem a parte traduzida. É procurar, dentre outros canais sérios, né, dentre os quais Inova Business School, né, Escola de Negócios Inova, do conglomerado Unitar, Terça Livre Academia, falar sobre educação, Terça Livre Escola, análise de educação, Terça Livre Escola é mais cursos, mas na análise no Terça Livre Academia, você procurar o Radar da Mídia no Terça Livre, tantos outros canais relacionados ao negócio, né, Gabinete Liberal, que é do Terça Livre, o programa Gabinete Liberal também, não posso esquecer desse programa, que é uma análise séria. Professor Christian Nobalo, o professor Christian, que saiu como senador ao Novo, e tantos outros, mas canais internacionais, se não for o principal, um dos principais é o Bloomberg TV e o Bloomberg.com, né, o Bloomberg.com. Por que eu estou falando isso? Porque ali é análise séria, sem paixões, não é igual o Fla-Flu, que tem muitas vezes aqui no Brasil. Tá? Tanto que me dá até nojo eu entrar às vezes aí em jornal Valor Econômico, né? E tantos outros aí. Então eu procuro fontes, né, internacionais mesmo, coisa séria. Além, claro, né, o único, na minha opinião, não é porque eu sou professor do Terça Livre, mas um dos únicos canais que leva a sério uma análise é no Terça Livre. Não tem. Lá você verá a seriedade de fato. E Fox News Economics também é muito bom. Pessoal, e olha que interessante. A reportagem fala desse jeito aqui, deixa eu traduzir para vocês. Estudantes estadunidenses têm, né, um débito, talvez uma crise nova, né, que será talvez uma catástrofe seguinte. Comentário do professor aqui, do professor Renato Januzzi, no post dele. Este é um outro lado da educação que no futuro não fará menor sentido. A educação formal, ela é cara e ineficiente, já vou comentar sobre isso. Significa que você tem que se endividar não por estar apto a uma profissão no futuro, que não sabemos como será ou qual será. É mais ou menos como uma propaganda enganosa. Para ser alguém na vida, você precisa de um diploma. Mas as empresas já estão contratando pessoas sem diploma, apenas porque elas sabem resolver os problemas de melhor maneira. No final, o que importa são suas competências, e digo mais, são suas habilidades. Esse é um comentário meu, em cima daquilo que o professor Renato vem falando. Coisas que nas escolas formais não estão muito preocupadas. Pois bem, turma, um dos grandes desafios da educação é formar o cidadão. Prova disso, você vê em uma das competências da dita BNCC, como eu falei aqui, no caso eu estou me debruçando na competência tecnológica. O que é a competência? Deixa eu dar um panorama bem geral para você. A competência no âmbito educacional, para você que não está acostumado, que me assiste e não está acostumado, ela nada mais é tudo aquilo que você consegue absorver, entender e compreender um determinado conteúdo. Mas, modernamente falando, esse conteúdo ele é transformado em competências. Por quê? Antes, você aprendia por conteúdo. Isso dentro daquela nova perspectiva. E eu vou dizer o porquê isso não funciona. Agora, você aprende o que é chamado por competência. E quem começa essa historinha por competência no Brasil é uma figurinha chamada Renato Janine Ribeiro, junto com o Paulo Soares. E esses dois, eles implementam um ensino por competência no Brasil. E para você entender o que é
o ensino por competência, você precisa procurar um livro chamado 10 Novas Competências para Ensinar, Philippe Perrenoud. Não tem nada a ver com aquilo que você entende por competência no âmbito do negócio. Eu estou falando no âmbito da educação. Mas, para você primeiro entender o que é competência, leia esse livro. E procure a raiz do que era um ensino por competência. Fica muito mais fácil. Né? Tem um livro, eu não lembro de quem é o autor, mas é chamado As Competências da Aprendizagem. Então, a competência é isso, dentro do processo de aprender. Aprender é o verbo, a ação, a aprendizagem é o processo. Dentro do processo da aprendizagem, você tem as competências, ou seja, aquilo que eu disse. Nada mais é do que você absorver todo o conhecimento, mas quando eu falo absorver, é entender e compreender, de modo que você transforme a competência numa coisa chamada habilidade. O que é a habilidade? É aquilo que você consegue fazer e transformar este conhecimento adquirido através da competência. Pois bem, é isso. E esse assunto, quando você olha, ele é muito abrangente. Claro que muita gente não terá a mesma concordância que a minha. Por quê? É um assunto, quando você fala em competência e habilidade, é muito subjetivo. Eu tenho a minha concepção de competência e habilidade. Talvez a minha concepção não bate, muitas vezes, com um professor de linha mais abstrata, filosófica. Eu já tenho a concepção de competência e habilidade do modo mais pragmático, ou seja, do modo mais prático. Com isso, na minha opinião, eu consigo aplicar de forma mais efetiva o que é competência e habilidade. Por exemplo, eu sou professor de língua portuguesa, tá? Estou estudando para matemática, né? Ser professor de matemática também. No caso, fazendo engenharia de produção, mas como eu tenho pedagogia, eu posso dar aula de matemática e física. Mas vamos falar na primeira habilitação minha, língua portuguesa. Eu penso da seguinte forma, o que é competência? Por exemplo, dentro de um conteúdo, verbo, o que é a competência para você entender verbo? É você entender todo o funcionamento do verbo, né, o que significa verbo, como ele se aplica e de que forma ele se aplica. Quando eu falo entender, é assimilar todo o conhecimento, ou parte desse conhecimento, todo o conhecimento é com o tempo, sobre esse assunto, no caso o verbo. Assimilar é entender o funcionamento do verbo, tá? Não, perdão, é entender todo o funcionamento do verbo e quais são as suas, dentro das suas conjugações, se ele é regular ou irregular, e como ele se comporta. E, no caso, compreender, ou seja, como que ele é transportado a uma frase, a um período, uma oração, um parágrafo até o texto. Agora, isso para mim, você entendeu, compreendeu, ótimo, vamos usar. Aí é habilidade. Como que eu vou usar o verbo? De que forma? Qual é o texto que eu quero empregar? Se é um texto narrativo, tá, meu texto verbo no pretérito ou verbo no presente. Quais os verbos que eu vou usar? E nisso, né, trabalhando outros aspectos da morfossintaxe, ou seja, a forma e a construção mecânica, a mecanização, ou seja, o funcionamento desse texto. Muita gente quando perguntam assim para mim, Leônidas, por que você gosta de usar essa palavra mecanização? Não é uma coisa repetida? Não, é uma coisa que funciona, mecânico. A palavra meca, mecânicos, né, vem do grego, quer dizer aquilo que funciona em perfeita harmonia. Está tudo interligado. Então o texto ele é mecânico e ele é dinâmico. Então para mim a habilidade ela se torna dinâmica a partir do momento que você tem o total conhecimento da sua competência. Então, na minha opinião, isso para mim é competência. Quando você tem a total compreensão e entendimento daquilo que você estuda, habilidade. Põe para funcionar a bagaça, porra. É isso. Desculpa o palavrão, gente, mas, né? Eu acho que somos todos adultos aqui. Desculpa, eu me empolguei. Mas assim, põe para funcionar. Vamos ver se você sabe. Se você sabe, opa, vamos embora. Né? Avia, vá, né? Então, isso daí, para mim, é uma maneira mais pragmática, mais palpável, não tão abstrata para ensinar. Porém, tem gente que segue a linha mais abstrata, filosófica do negócio. Eu já não sou fã dessa linha. Mas não é o mérito em questão aqui, é só para você entender. O que o professor Renato vem coloca de maneira enfática ao postar isso daí, é o seguinte, a supervalorização de um diploma. O problema, pessoal, eu acho muito interessante essa supervalorização de um papel.
né? E por que eu acho muito interessante esse negócio? Interessante não no sentido de bom, no caso é até danoso. Por quê? Eu quero deixar bem claro aqui, antes de eu fazer a explicação disso que eu acabei de falar. Eu quero deixar bem claro que eu não estou declarando guerra ao diploma de nível superior. O que eu estou apresentando, isso abre um parênteses aqui, aos mimimis, fechou parênteses, é mostrar que nem sempre você ter um diploma é sinal de inteligência. Nem sempre você ter um diploma é sinal de garantia de emprego. E nem sempre você ter um diploma é sinal de autoridade acadêmica. Tá? É isso que eu quero dizer. Então, essa supervalorização é interessante no sentido danoso, por quê? Se você olhar, meu caro, minha cara, telespectadora, meu caro telespectador, no Brasil, de uns 20 anos para cá, 30, 20, né, antes, você vê essa supervalorização do diploma do ensino superior. Haja vista que o Brasil precisava até então cumprir a meta do Banco Mundial, do FMI e até da ONU, com a dita qualidade do ensino. Então, antes você formou pessoalzinho até o ensino fundamental, depois até o ensino médio, e essa galera do ensino médio precisa estar no nível superior. Porém, como que vem chegando? E nisso que eu concordo com o professor Olavo de Carvalho. Ensino superior não é para todo mundo. Nem todo mundo quer fazer faculdade. Nem todo mundo precisa estar ou ser aluno de nível superior. Não precisa. Por quê? A faculdade, pessoal, hoje, ao meu ver, ela se tornou, infelizmente, uma continuação melhorada do ensino médio. Ai, Leônidas, mas você está falando isso de forma contundente, mas é. Porque se você, meu caro aluno, meu caro telespectador, e até professores, vocês darão razão à minha pessoa quando eu falo isso. Se você pegar quem tem um nível superior a no mínimo 20 anos, perceberá que o nível superior que você fez, aliás, o nível superior que você fez para agora está totalmente diferente. Ah, mas por que o mundo mudou? Correto? Ah, mas por que as competências são outras? Não, as competências são as mesmas. As habilidades que mudam, porque elas são moldáveis. As competências mudam de forma mais lenta que as habilidades, ou vice-versa, aí depende da situação. Agora, pega de 10 anos para cá, pega agora, porque a galerinha que está vindo do ensino médio, e isso eu falo com toda a autoridade do mundo, porque eu sou professor de ensino médio, cada vez mais estão vindo com conhecimento cada vez mais ralo. E isso até também, né, vários canais aí do YouTube vêm questionando a formação do professor Olavo de Carvalho. Por exemplo, deixa eu abrir um parênteses aqui, porque ele estudou até o 4º ano, mas é o 4º ano ginasial, que é o correspondente ao 9º ano hoje. E depois você fazia o clássico ou o científico, que hoje é o ensino médio. Aí fala, né, que ele desistiu da escola e hoje ele acumula um conhecimento muito melhor que muita gente, né? Tem gente que fala que ele é até presunçoso, é arrogante ao dizer isso. Mas ele fez o estudo dele mesmo por ele. Ele é um autodidata. E a qualidade de ser autodidata é extremamente louvável. Voltando aqui. Aí eu vou explicar o que significa hoje ser um autodidata no profissionalismo, né? Nas profissões. Então, pessoal, você olha o ensino médio hoje, nossa, a galera vem, claro, não é culpa dos professores. É porque o negócio vem mais embaixo. Vem numa espiral, esse negócio, dessa degradação do ensino. Galerinha hoje não sabe fazer uma conta de 2 mais 2 sem a calculadora. E vai, né? Chega até o 9º ano, vai para o ensino médio e vai para a universidade, para a faculdade. E essa galerinha que praticamente não tem base alguma, está no nível superior. E o nível superior, pessoal, por que eu falo agora? Presta muita atenção, porque eu falo agora que não é todo mundo que tem que estar no nível superior. Porque isso eu concordo, assim, em grau, número, gênero e caso. É um ensino caro. É um ensino, se ele é caro, ele precisa se tornar eficiente, mas
ao que nós vemos agora eu quero ser até redundante, na imensa maioria das vezes, não é um ensino eficiente, é um ensino ineficiente. E bota ineficiente nisso. Por quê? É o que eu sempre falo aos meus alunos da pós-graduação em gestão EAD. Nós temos que mostrar para o nosso aluno, até uma coisa pragmática, quando tem gente até assusta quando eu falo isso, nós temos que mostrar para o nosso aluno que o negócio funciona. Aquilo que ele aprende funciona na prática. E enquanto as universidades e faculdades não prestarem atenção nisso, não são todas, mas uma grande, novamente sendo redundante, mas uma grande maioria, enquanto não prestar atenção nisso, nós formaremos cada vez mais desempregados com nível superior. Então, corrobora com aquilo que o professor Renato coloca ali. Hoje as empresas estão preocupadas com gente que resolve o problema. Ela não quer saber se você conhece na teoria, por exemplo, mecânica do fluido. Ela quer que você resolva o problema que a máquina está engripada, porque o óleo refrigerante, no caso um engenheiro mecânico, não está passando lá na mangueira do torno, você não consegue fazer a peça. Entendeu? Por exemplo, o engenheiro de produção, qual é a linha, qual é o pedaço ou a linha inteira de produção que está falhando, que você não consegue entregar em prazo, né, a mercadoria ou o produto? Um administrador, a empresa, por que a empresa está falindo? Ou se a empresa faliu, por que faliu? Quer que você resolva problema, não é apagar incêndio, é atuar na prevenção, resolver problema, na prevenção e no ataque. Na sala de aula, né, aos pedagogos, ensino infantil, ensino fundamental, por que a criança não está aprendendo? Será que essas estratégias que você aprendeu dentro da faculdade, muitas vezes até distanciada da realidade que você acaba de estar lá, e muitas vezes dentro da... Porque então, até mesmo dentro das faculdades do eixo de educação, por que não volta ao beabá, a tal da cartilha suave? Ensinar o que é alfabeto, fonema, gramema para criança, gramema, fonema para criança, ensinar o que é a letra, sílaba, palavra, frase. Por quê? Não. Se a estratégia dita construtivista não funciona, por que não voltar no dito tradicional? Porque funciona isso daí. Sou eu resolver o problema. O que falta hoje ao mundo acadêmico brasileiro, na minha opinião, é entender que empresas demandam por resoluções de problema. É entender que as escolas demandam por resolução de problema. Qual que é o problema da escola? Alfabetização. Porque sem alfabetização você não consegue ler uma linha. Por exemplo, aqui, olha lá, mini dicionário, você não consegue entender. O que significa isso? Mini dicionário prático, né? Mini, curto, prático, ou seja, eu estou aqui, pego de maneira prática o significado de alguma palavra. Eu não consigo entender, por exemplo, que isso é uma girafa. Por que eu chamo de girafa? Que é um brinquedinho, bonitinho, né? Eu não consigo, sem alfabetização correta e de maneira certa, eu não consigo concatenar as minhas ideias para escrever. Aí eu tenho o tal do analfabeto funcional. E eu ouso dizer, pode até vocês acharem que eu estou sendo até polêmico demais, mas eu ouso dizer, as nossas universidades estão formando até analfabetos funcionais. Analfabetos funcionais com diploma de nível superior, que não é tão superior assim. E é preocupante isso, porque essa galerinha que se diz que tem nível superior, muitas vezes faz aí uma faculdade de educação porque acha que é mais barato, vai para a escola, educar meu filho, educar seu filho, e por aí vai. Educar de maneira científica, não valores, científica. A pessoa mal pega um texto, consegue ler um texto mais encorpado, da faculdade de engenharia, mal sabe interpretar um desenho. E aí? Prova disso? Por exemplo, esse livro aqui, de gramática. É um livro de gramática técnica, do Luiz Antônio Sacconi. Esse daqui eu ganhei, ele tem acho que uns 25, 30 anos. Deixa eu ver aqui a edição dele. Deixa eu procurar aqui, pessoal. Na fichação técnica dele, 1982. É um livro que não tem nenhuma figura, mas fala de tudo que a gramática
que eu preciso entender sobre gramática. Vai pegar um livro hoje da molecada, do ensino médio e ensino fundamental, de língua portuguesa. Garanto para vocês, é metade disso aqui, e é cheio de figuras. Claro, as figuras ajudam, né? Você fazer mais coloridinho, eu adoro. Quando eu estou estudando, meu caderno é extremamente colorido. Mas isso não pode ser o foco. Isso é, como eu posso dizer, isso é um canal. O foco é a aprendizagem de gramática. Pega um texto, você pega hoje um livro de gramática, tá horrível. É só figura. O que importa é o entender do texto. Mas como que você vai entender do texto se você não sabe nem o básico da gramática? Livro de matemática, idem. Nossa, eu lembro quando eu estudava matemática, um livro assim, ó, dessa grossura, chamado... Olha, era isso aqui, ó. Era isso aqui. Para vocês entenderem a grossura, a espessura do livro. Claro que espessura de livro não é sinal de conhecimento, mas só para vocês entenderem. Era chamada, deixa eu arrumar aqui, Praticando a Matemática, do Gelson Yes. E vinha um dessa grossura só de exercício. Ou seja, a teoria, tinha a prática aliada. Ou seja, é aprender e já fazendo. Agora, o que nós precisamos é isso. Quando eu creio que esse post, e eu achei muito interessante essa excelente postagem, o que eu achei muito interessante é isso. Aí vem com isso as nossas indagações. Será aonde nós, professores, estamos errando ao enviar um aluno despreparado para o nível superior? Será que nós não temos que ensiná-los primeiro, os nossos alunos, a resolver os problemas? E se ele quiser partir para um nível superior, que parta mais bem preparado? Aí vem uma outra etapa, né? Concluído o ensino superior, a galera fica louca atrás de pós-graduação e especialização, mas não sabe o que está fazendo. Só para ter no diploma, ganhar lá no concurso público 5 pontos. Ou se não, parte para o mestrado, para o doutorado, pós-doutorado direto. Mas a pesquisa do cara não tem nada a ver com a realidade aí. Eu creio que... Foi isso que eu comentei em agosto, julho, na verdade, não foi em agosto, foi em julho. Você ter mestres, doutores e pós-doutores desempregados. Nunca aconteceu isso no Brasil. Ou seja, e também mestres, doutores e pós-doutores baratos. Nunca aconteceu até então no Brasil. Vem acontecendo de 5 anos para cá, porque aumentou a demanda só para papel, somente para papel, de mestres e doutores, mas trancados numa salinha como esta, fazendo pesquisa alheio. Claro, a pesquisa reverbera para a sociedade, sim, mas na minha opinião, mestre e doutor tem que estar na empresa também, tem que estar na escola. E a empresa, galera, infelizmente, vê um mestre, um doutor no Brasil, vou dizer o que eu escuto de empresários amigos meus. As empresas veem os mestres e doutores, não primeiro que vá para uma graduação, depois faz um mestrado, mas está dentro da empresa. O mestre, o doutor que sai da universidade, vai para a empresa. Sabe o que eles falam? São pessoas extremamente inteligentes, mas são obsoletas para o mercado de trabalho. Obsoleta que eu falo não no sentido de atualização de conhecimento, mas obsoleta no sentido que não sabe resolver problema. Que precisa, não entende a dinâmica de uma empresa. Aí cai também o seguinte, que quando o tenente-coronel Marcos Pontes falou, né, o futuro ministro da Ciência e Tecnologia, quer atrair capital privado para as universidades públicas, né, trazendo pesquisa de capital privado para as universidades públicas, tem gente aí que está chiando. Não, eu bato palma para isso, porque graças a Deus vai mexer nessa famigerada lei, que é somente o Estado, a exclusividade do Estado, com raríssimas exceções, o principal fomentador de pesquisa. Mas nós temos a Embrapa, mas é do governo. Mas nós temos a Embraer, é do governo. Não, eu estou falando empresa privada, por exemplo, a Home investir, um exemplo aqui, ó, no Instituto Federal de São Paulo, Piracicaba, que tem lá tecnologia e manutenção de máquina. Olha que interessante. Quer ver uma parceria? Gente, uma parceria muito doida e gostosa. Galera tem que voltar a aprender aos áudios tempos do Senai. Galerinha, tem que voltar a aprender com o Senai. Aonde a empresa está na escola, a escola está na empresa. Eu falo isso porque eu sou aluno Senai, turma 2000 e 2002, Senai de Americana, curso de movelaria. Mas eu não segui a profissão, tudo bem, mas eu tenho amigos que seguiram a profissão e estão muito bens, com bens, né? Estão bem com bens.
advindos do trabalho, que aprendeu a resolver um problema, aprendeu a uma profissão. O que falta também é isso, nós aprendemos a voltar, não, você pode até falar assim, Leônidas, mas você está falando da educação tecnocrata, tecnicista? Não, eu estou falando do arroz com feijão, que é o princípio básico da educação técnica científica, ensinar o aluno. E uma coisa muito interessante, nós professores temos que voltar, eu até marquei isso daqui, que eu achei muito interessante, deixa eu procurar aqui nas minhas anotações. Uma coisa que muitas vezes nós professores esquecemos, né? Qual é a função do mestre, né? Jean Guiton. O professor ele tem 3 funções: ensinar o aluno aquilo que sabe, iluminar o aluno e indicar a ele, no caso o aluno, aquilo que ele não sabe para que possa dar continuidade ao seu trabalho e torná-lo mestre. Quando eu falo torná-lo mestre, é torná-lo habilidoso. Então, olha só, ensinar ao aluno aquilo que eu sei. E a segunda parte aqui, iluminar, indicar para o aluno aquilo que ele não sabe para que possa dar continuidade ao seu trabalho, competência, torná-lo mestre, a habilidade. É o que falta para nós hoje, professores, enxergarmos isso, que é o arroz com feijão. E mostrar para o aluno que não é somente o nível superior que fará ele digamos assim, um bem-sucedido na carreira. Pelo contrário, é ele, aluno, ser bem-sucedido, ou seja, ser o melhor naquilo que ele propõe a fazer. Nós precisamos ensinar os nossos alunos, quer seja no ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio, nível superior e pós-graduação, a ser o melhor naquilo que ele propõe. Parar de brincar de escolinha com o nosso aluno, como nós fazíamos quando éramos crianças. Parar de brincar de escola e levar a escola a sério, por parte nossa, professor. Tá? Por parte nossa, professor. Porque muitas vezes o que eu vejo é professor brincando de sala de aula. Mas você está falando que ele não ensina. Não, não estou falando isso. Ele brincando de sala de aula. Ou seja, ele não sabe o que ele está fazendo ali, pô. Não sabe. E eu vejo isso em todos os níveis. Ele não sabe o que está fazendo ali. E o aluno não é besta, ele não é tonto, ele percebe. Ele percebe. Então nós precisamos parar de fazer isso, de brincar com o nosso aluno, levar a sério o ensino e mostrar seriedade ao aluno no ensino. Para que nós vemos um post desse, deixa eu procurar aqui novamente, né, do Economist. Isso aqui, que o professor Renato postou. Né? Olha só, deixa eu até abrir a reportagem aqui para vocês, que é muito interessante, pessoal. Né? Aí para fechar, né, para dar o fechamento aqui, olha. Muitas empresas, né, mas as empresas já estão contratando pessoas sem diploma, apenas porque sabem resolver problema. Apenas porque sabem resolver problema. Sabem fazer uma leitura não somente pragmática da coisa, mas sabem analisar de forma prática. Empresa, que é isso. A educação hoje demanda para isso. É você saber ensinar o teu aluno o seguinte, aquilo que ele não sabe, e mostrar o caminho, a habilidade, a competência, e torná-lo mestre, a habilidade, saber o que ele faz. Eu lembro, pessoal, em 2014, que eu dava aula, era contratado da ETEC de Americana, ETEC Polivalente de Americana, nós tivemos um problema, não vamos colocar assim, mas no bom sentido. Os nossos alunos de logística, eu lembro até hoje, o coordenador, não sei se ainda ele mas na época era o professor Nilson Padovani. E ele, em uma das reuniões, ele falou assim, galera, soca o aço, senta o dedo. Nós estamos aqui para formar profissionais de acordo, chegar, saber dar o melhor dentro da empresa. Mostrar para que veio. Uma reunião pedagógica. E ele falou assim, não tenho medo de esticar a corda. Se arrebentar, a gente está junto. Vamos remendar e partir para cima. Eu lembro que isso me marcou. Aí eu comecei, em cima dos moleques, em cima das meninas. Ali, ó. Eu era professor de português deles, eu falei, galera, o negócio agora é assim, 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 assim.
Pessoal, bora, professor. Por quê? Qual é a razão disso? Falei, bora. Nós tivemos uma reunião assim, expliquei para eles. Eu falei, professor, beleza. Eles entenderam. Professor de logística reversa, de cálculo, a mesma coisa. O que aconteceu? A galerinha, do primeiro para o segundo módulo, ou seja, do primeiro para o segundo semestre, já de auxiliar, não era nem efetivado como mero operador logístico. Já estava lá como supervisor, gerente de produção e por aí vai. Tanto que a classe começou do primeiro para o segundo módulo, primeiro e segundo semestre, com 40 alunos, do mesmo jeito. Aí, no meio tempo, começou 30, 15, 20, 30, 25, 20. Aí fomos pesquisar o porquê. As empresas às quais os nossos alunos estavam contratados colocavam essa galera como supervisor, gerente de expedição, porque eles falam, todas eram unânimes em falar, os seus alunos dessa safra está saindo com uma formação decente, aonde eles sabem resolver problemas. Pô, isso foi muito bom pra gente. Aí o professor Padovani, Nilson Padovani, reuniu essas empresas, primeiro ligou, agradecendo o carinho, tudo, né? E a confiança que eles tinham no nosso ensino e nos nossos alunos. Mas aí ele fez uma reunião falando assim, gente, pelo amor de Deus, deixa a galera terminar o curso. E nós agradecemos a confiança extrema que vocês têm. Então, isso é uma forma de reconhecimento para nós, mas eles precisam terminar o curso. O discurso foi esse. E as empresas entenderam. Mas aí eu lembro que teve eu não lembro qual a transportadora, falou assim, olha, eu tenho um aluno de vocês, em 15 dias eu efetivei ele, hoje ele é supervisor de expedição. Dada tamanho inteligência, tamanho preparo que ele tem. E eu perguntei, de que escola que você vem, meu cara, figura? Falou desse jeito, né? O diretor da empresa falou, lá da ETEC Polivalente, a empresa fez um ofício por escrito elogiando o curso de logística. O que eu quero dizer isso? A nossa preocupação, claro, é que o aluno tinha lá comprovação, mas o conhecimento não estava somente reduzido a um pedaço de papel. O conhecimento dele estava aqui, ó, mente sanas, corpore sanas, ou seja, mente sã e corpo são. A mente, o conhecimento funcionando, então o corpo conseguia andar, entender, raciocinar. É isso que falta. É isso que falta hoje. É ensinar um conhecimento que não fique restrito a somente escrito lá, diploma. Nem é diploma, é diploma. Diploma, tá? Com R. Mas que ele chegue e dê conta do recado. Pois bem, pessoal, olha só que interessante. No subtítulo dessa reportagem, vem falando aqui, ó, a próxima geração de graduados será inclusa, ou incluirá, né, mais problemas ou talvez aquilo que não poderá pagar, né, ou estar apto a pagar. Ou, melhor ainda, né, to repay, ou seja, estar apto a ressarcir. Poxa, meu, é alarmante. Isso, estamos falando o quê? Estados Unidos. Mas, falando da nossa realidade, é da mesma coisa. Então, com isso eu quero concluir o seguinte. Está na hora de pensarmos o seguinte, dessa mesma forma que educação, do jeito que nós estamos vendo, a educação superior, ela é cara? É. Ela é ineficiente? Está ineficiente? Está. Mas como que nós podemos fazer com que ela se torne eficiente? Educação de base. Uma educação de base eficiente, nós teremos um nível superior eficiente. E nós mostrarmos para o nosso aluno que o nível superior não é o fim, mas é o processo. Se ele não quer ir para o nível superior, incentive a ser o melhor e guardar dinheiro para quem sabe mais para frente ele quiser ter um nível superior. Da mesma forma, professor, você que tem o teu aluno na graduação, não incentive ele a fazer um mestrado direto, doutorado direto. Faça ele trabalhar, entender o mercado. E eu faz 10 anos que eu saí da primeira, 11 anos que eu saí da primeira graduação, 8 anos que eu saí da segunda graduação, né? Terceira, 3 anos, agora eu estou fazendo uma quarta, engenharia de produção. Mas, agora que eu estou lá no mestrado, porque primeiro eu quis entender o mercado de trabalho, lá se vão 11 anos. E muita coisa já mudou. Muita coisa já mudou. Mas hoje eu me sinto preparado para fazer um mestrado, um doutorado. Antes não, antes eu queria, estava aquela sanha, mas eu tive um professor que, graças a Deus, falou assim para mim, Leônidas, vá trabalhar primeiro. O professor Silvio de Oliveira Júnior, ele foi meu orientador na matéria de linguística aplicada. Ele vá trabalhar primeiro. Vai entender o que é escola, vai entender o que é o ambiente educacional. Depois você faça um mestrado, um doutorado. E graças a Deus, eu fiquei meio assim com ele e tal, mas hoje, graças a Deus, eu entendo essas palavras do professor Silvio. Porque não é fácil, pessoal.
você vê um aluno frustrado com o nível superior. Ele desistir o nível superior. Então, faça com que o teu aluno primeiro se proponha a ser o melhor, ou seja, resolver o problema da melhor forma possível. E ser o melhor profissional aquilo que ele se propõe a fazer. No caso, o nível superior. Nível técnico da mesma forma. E no ensino básico, faça com que o aluno seja o melhor aluno naquilo que ele se propõe a aprender e fazer. Para que lá na frente ele não bata a cabeça, não seja mais um frustrado na vida. O que nós vemos aí é muita gente frustrada, muita gente que não se encontra, e por isso que nós vemos aí altos índices de depressão e até suicídios. Então vamos ajudar essa galera desorientada igual barata tonta a se orientar e ser o melhor naquilo que eles querem fazer. Pessoal, muito obrigado. Obrigado aí pela paciência. Obrigado aí porque vocês estão aí comigo. Eu creio que esse vídeo será relevante para a sua vida, é relevante para a sua vida, meus caros professores. Eu falo isso de coração, que eu não quero ver mais e mais alunos sendo frustrados e cometendo aí, até atos bárbaros contra a vida deles, né? Contra si próprio, né? Nesse caso. E muito obrigado, que Deus nos abençoe nesse restinho de fim de semana. Uma excelente semana a todos e que nós propusemos ser o melhor naquilo que nós queremos ser. Muito obrigado, pessoal. Deus abençoe a tua vida.